Sabe aquela sensação de estar fazendo algo proibido e sentir cada célula do seu corpo vibrando de adrenalina? De ter as mãos dele segurando seus pulsos contra a mesa enquanto ele sussurra: "Você vai aprender direitinho hoje", e você mal consegue respirar? Foi assim na nossa terceira aula. Rafael tinha acabado de me ensinar uma equação. Mas o que ele realmente estava me ensinando era sobre desejo, sobre rendição, sobre como meu corpo respondia a cada comando dele. "Concentra, Luna", ele disse, os lábios roçando na minha orelha. "Senão eu vou ter que te ensinar do meu jeito." E quando eu errei de propósito pela quinta vez, ele cumpriu a promessa. Me colocou sentada naquela mesa. Abriu minhas pernas. Olhou nos meus olhos com aquele sorriso perigoso e disse as palavras que mudaram tudo. "Agora você aprende." E gente, o que ele me ensinou naquele dia não tinha nada a ver com matemática. Oi, amores. Eu sou a Luna e vocês estão no episódio 2 de O Professor Particular. Se você não viu o primeiro episódio, corre lá. Porque hoje a história esquenta muito. Hoje eu vou contar o que aconteceu quando o nosso relacionamento secreto ficou mais ousado, mais perigoso, mais viciante. Fica até o final porque tem uma surpresa que vocês não vão acreditar. Se inscreve agora, ativa o sininho e deixa aquele like porque essa história tá só começando. E nos comentários, me conta, você já teve que esconder um relacionamento? Como foi? Eu quero saber tudo. Bora pro episódio. Tinha passado uma semana desde aquele primeiro sábado. Uma semana inteira que parecia uma eternidade. Rafael e eu trocávamos mensagens o dia inteiro. Mensagens que começavam inocentes: "Bom dia, como foi seu dia?", mas que rapidamente se transformavam em algo muito mais intenso. Ele me mandava áudios. Aquela voz grave dizendo coisas que me faziam apertar as pernas no meio da aula da faculdade. "Tô pensando em você. Em como você geme meu nome. Em como seu corpo treme quando eu te toco." E eu retribuía. Mandava fotos. Nada muito explícito, mas o suficiente para deixá-lo louco. Uma foto do meu pescoço com as marquinhas que ele tinha deixado. Outra de mim na cama, só de lingerie, com a legenda "com saudades." A resposta dele sempre vinha rápida: "Você tá me matando, Luna." Sábado não chega nunca. Mas o sábado finalmente chegou. Meus pais tinham saído de novo. Dessa vez para um almoço que ia durar o dia todo. Tínhamos pelo menos 6 horas só pra gente. Eu caprichei. Tomei um banho demorado, passei creme perfumado por todo o corpo, escolhi uma lingerie nova, vermelha, de renda, que tinha comprado pensando nele. Por cima, coloquei um vestido curto e justo que marcava cada curva. Quando a campainha tocou às 2 da tarde, meu coração já estava disparado. Abri a porta e, meu Deus! Ele estava ainda mais lindo. Camisa preta de manga comprida com as mangas enroladas até os cotovelos, calça jeans escura, cabelo penteado para trás que me dava vontade de bagunçar. E aquele olhar que me despiu antes mesmo dele entrar. "Oi", consegui dizer, me afastando para deixá-lo passar. Ele entrou, fechou a porta atrás dele, e me prensou contra ela num movimento só. "Uma semana", ele disse, a voz rouca, o rosto a centímetros do meu. "Uma semana inteira pensando em você. Sonhando com você. Me segurando para não aparecer aqui no meio da semana." "Rafael", sussurrei, já completamente derretida.
Eu tô morrendo de vontade de te beijar. Mas se eu começar agora, a gente não vai nem chegar na sala. E qual o problema? Ele sorriu. Aquele sorriso perigoso que me fazia fraquejar. O problema é que eu planejei algumas coisas para hoje. E eu preciso de controle. Que coisas? Você vai descobrir. Agora vai para a sala. Pega seu material. Vamos ter uma aula de verdade primeiro. Você tá brincando. Estou falando sério. Aula primeiro. Depois eu te ensino outras coisas. Sentamos na mesa da sala de jantar como na semana anterior. Ele abriu meu caderno, pegou uma caneta e começou a explicar derivadas. Mas era impossível me concentrar. Principalmente porque ele estava fazendo questão de me provocar. A mão dele roçava na minha, sem querer, toda hora. Quando se inclinava para mostrar algo no caderno, eu sentia o perfume dele, o calor do corpo dele. E pior, ele sabia exatamente o efeito que estava causando. Presta atenção, Luna, ele disse pela terceira vez, mas tinha um sorriso no canto da boca. Eu tô prestando, menti. Tá não. Você tá me olhando com aquele olhar. Que olhar? Aquele olhar que diz que você quer que eu pare com essa aula e te beije até você esquecer seu nome. Senti meu rosto esquentar. Não é verdade. Não? Ele se aproximou, os lábios quase tocando os meus. Então resolve esse exercício para mim. Se você acertar, eu me comporto. Se errar, você vai ter consequências. Que tipo de consequências? Do tipo que você vai gostar muito. Meu coração disparou. Olhei pro exercício. Era sobre limites. Algo que ele tinha acabado de explicar. Mas minha mente estava completamente em branco. Comecei a resolver. Devagar. Tentando lembrar os passos. Mas eu sabia que estava errando. Quando terminei, passei o caderno para ele. Ele analisou. E sorriu. Errado. Eu tentei. Eu sei que você tentou. Mas tentativa não conta. Você errou. E agora? Ele se levantou, me puxou pela mão. Agora você vai aprender do meu jeito. Ele me colocou em pé. Depois me sentou na beirada da mesa. Ficou entre minhas pernas, as mãos nos meus joelhos. Você sabe por que errou? Ele perguntou, a voz baixa, autoritária. Por quê? Porque eu não prestei atenção? Exatamente. E sabe por que não prestou atenção? Por sua causa, admiti. Ele sorriu. Por minha causa. Então é justo que eu te ensine do jeito certo agora. As mãos dele subiram devagar pelas minhas coxas, por baixo do vestido. Centímetro por centímetro. Torturantemente devagar. Rafael, gemi baixinho. SHHH, quietinha. Vou te fazer algumas perguntas sobre a matéria. Cada resposta certa, você ganha um prêmio. Cada resposta errada, bem, você vai ver. Isso não é justo. A vida não é justa, Luna. Agora, primeira pergunta. As mãos dele pararam no topo das minhas coxas. Qual a derivada de x ao quadrado? Respirei fundo, tentando pensar. 2x? Muito bem, ele sorriu, e como recompensa, beijou meu pescoço. Demorado. Suave.
me fazendo gemer. Quando se afastou, eu estava ofegante. Segunda pergunta. Qual a derivada de uma constante? 0, respondi, mais confiante. Boa menina. Dessa vez o beijo foi na minha clavícula. Depois desceu um pouco mais. E mais. Eu já estava tremendo. Terceira pergunta. Ele subiu de volta, os olhos fixos nos meus. Se eu tirar esse vestido agora, você vai deixar? Não era uma pergunta de matemática. Mas eu sabia a resposta. Sim. Ótima resposta. Ele levantou o vestido pela minha cabeça num movimento só. Jogou longe. E ficou me olhando. Eu estava ali, sentada na mesa da sala de jantar, só de lingerie vermelha, enquanto ele me devorava com os olhos. Linda, ele murmurou. Tão linda. Você usou isso pra mim? Comprei pensando em você. Então eu sou um homem de sorte. Ele beijou meu ombro. Mas agora eu vou ter que tirar também. As mãos dele foram pras costas do meu sutiã. Ele o desabotoou com facilidade, deixando cair. Ficou me olhando por um longo momento. Só olhando. E a intensidade daquele olhar me fazia sentir mais nua do que eu realmente estava. Perfeita, ele disse finalmente, antes de abaixar a cabeça. Quando a boca dele tocou minha pele, gemi alto. Ele estava indo devagar, explorando, como se tivesse todo o tempo do mundo. Chupou. Mordeu de leve. Circulou com a língua. E eu estava completamente perdida na sensação. Rafael, por favor. Por favor o quê? Ele levantou a cabeça, os olhos escuros de desejo. Fala pra mim o que você quer. Eu quero você. Você me tem. Mas eu quero ouvir você falar. Me diz exatamente o que você quer. Respirei fundo, sentindo meu rosto queimar. Mas algo dentro de mim tinha mudado naquela semana. Eu estava mais ousada. Mais confiante. Eu quero que você tire minha calcinha. Que você me toque. Que você me faça sentir tudo de novo. Os olhos dele brilharam. Assim que eu gosto. Quando você pede direitinho. Ele puxou minha calcinha para baixo, deixando eu completamente exposta ali na mesa. Deveria me sentir vulnerável. Mas a forma como ele me olhava, me fazia sentir poderosa. Deita para trás, ele ordenou, e eu obedeci, me apoiando nos cotovelos. Ele afastou minhas pernas mais, se posicionando entre elas. Você não faz ideia de como você é linda assim. Toda aberta para mim. Toda minha. Eu sou sua, confirmei, sem hesitar. Sim. Você é. E então ele abaixou a cabeça. A primeira sensação da língua dele me fez gritar. Não consegui segurar. Foi tão intenso que meu corpo inteiro arqueou. Quietinha, ele ralhou, mas estava sorrindo. Ou os vizinhos vão ouvir. Não consigo, gemi. É muito. Você consegue. E você vai. Porque eu não vou parar até você gozar na minha boca de novo. E ele não parou. Trabalhou com aquela língua habilidosa, aquela boca pecaminosa, me levando cada vez mais alto. Quando colocou os dedos também, tocando aquele ponto perfeito, eu soube que não ia durar muito. Rafael, eu vou. Então goza. Deixa ir.
E eu gozei. Forte. O corpo inteiro tremendo, as mãos agarrando o cabelo dele, puxando enquanto ondas de prazer me atravessavam. Quando finalmente parei de tremer, ele subiu, me beijou, me fazendo sentir meu próprio gosto nele. Agora você aprendeu? Ele provocou. Aprendi o quê? Que quando você não presta atenção na aula, as consequências são muito, muito boas. Ele me pegou no colo, me levou pro quarto. Dessa vez não tinha pressa. Não tinha urgência desesperada como na semana passada. Era diferente. Mais intenso. Mais conectado. Me deitou na cama com cuidado. Se livrou da própria roupa enquanto eu observava cada movimento. O corpo dele era perfeito. Músculos definidos, pele bronzeada, uma tatuagem nas costelas que eu não tinha notado antes. O que você tá pensando? Ele perguntou, vendo meu olhar. Que você é lindo. Que eu tenho sorte. Eu é que tenho sorte. Ele se deitou ao meu lado, a mão acariciando meu rosto. Luna, essa semana foi tortura. Não consegui parar de pensar em você. Eu também não. Mas não era só sobre isso. Ele indicou nossos corpos. Era sobre você. Sobre te ouvir falar. Sobre te fazer rir. Sobre tudo. Meu coração derreteu. Rafael. Eu sei que é cedo. Eu sei que a gente se conhece há pouco tempo. Mas eu me importo com você. De verdade. Eu também me importo com você. Ele me beijou. Não foi desesperado. Foi profundo, lento, cheio de significado. Quando se afastou, os olhos dele estavam diferentes. Mais suaves. Mais vulneráveis. Deixa eu te mostrar, ele sussurrou. Deixa eu te mostrar o quanto. E ele mostrou. Com cada toque. Cada beijo. Cada movimento. Não foi apenas desejo. Foi conexão. Foi entrega. Foi algo muito maior do que eu esperava sentir. Quando ele finalmente entrou em mim, nós dois gememos. Não de urgência. De completude. Olha para mim, ele pediu, e quando olhei nos olhos dele, vi tudo. Desejo, sim. Mas também carinho. Também cuidado. Se moveu devagar. Saboreando cada segundo. Cada sensação. Você sente? Ele sussurrou. Sente como a gente se encaixa perfeitamente? E eu sentia. Deus, como eu sentia. Não era só físico. Era algo mais profundo. Como se nossos corpos soubessem algo que nossas mentes ainda estavam descobrindo. Rafael, eu sei. Eu também. O ritmo aumentou gradualmente. Não com desespero. Com intenção. Com propósito. Ele segurava meu rosto, me fazendo olhar nos olhos dele. Queria ver. Queria me ver. Goza comigo, ele pediu quando sentiu que estava perto. Quero que a gente chegue junto. E chegamos. Juntos. Olhando nos olhos um do outro. Gemendo os nomes um do outro. Foi o orgasmo mais intenso que eu já tinha sentido. Não pela intensidade física, mas pela conexão. Pela intimidade. Ficamos deitados, entrelaçados, tentando recuperar o fôlego.
Ele acariciava meu cabelo. Eu desenhava círculos no peito dele. Luna. HM? Eu preciso te contar uma coisa. Meu coração apertou. Aquele tom de voz. O que foi? Eu recebi uma proposta para dar aulas numa universidade particular. É um emprego fixo, salário bom, benefícios. Mas isso é ótimo. Me animei. Mas tem um porém. Qual? Eu não vou poder mais dar aulas particulares. Pelo menos não para alunos que morem longe. E você mora longe da universidade. Senti o mundo desabar. Então a gente não vai mais ter as aulas? Oficialmente, não. E não oficialmente? Ele me olhou, os olhos sérios. Não oficialmente, eu quero continuar te vendo. Mas não como professor. Como namorado. Namorado? Meu coração disparou. Namorado secreto, óbvio. Seus pais não podem saber. Mas, sim. Eu quero isso, Luna. Quero você. Não só nos sábados. Não só quando meus horários permitem. Eu quero mais. Lágrimas encheram meus olhos. Eu também quero. Sério? Muito sério. Eu estava com medo de que você só quisesse isso. Indiquei a cama. Que fosse só físico. Luna, olha pra mim. Ele segurou meu rosto. Sim, eu te desejo. Muito. Mas não é só isso. Eu gosto de conversar com você. De te ouvir contar sobre seu dia. De te fazer rir. Eu gosto de você. Mesmo com todo esse sigilo? Todo esse esconder? Mesmo assim. Até você se formar. Depois a gente pode assumir publicamente. Mas por enquanto a gente se esconde, completei. Você topa? Eu topo qualquer coisa se for pra ficar com você. Ele sorriu e me beijou. Então oficialmente, a partir de hoje, você é minha namorada. Namorada secreta. A melhor namorada secreta do mundo. Nas semanas seguintes, tudo mudou. Não tínhamos mais a desculpa das aulas. Então precisávamos ser criativos. Rafael inventava motivos para passar perto da minha casa. Estava na região, pensei em te ver rapidinho. E a gente se encontrava em lugares discretos. No carro dele. Num motel fora da cidade. Uma vez até num cinema vazio numa sessão da tarde. Era emocionante. Perigoso. Viciante. Mas também era difícil. Ver ele indo embora toda vez doía. Não poder postar fotos juntos doía. Mentir pros meus pais doía. Uma vez, minha mãe perguntou: Luna, você tá namorando? Meu coração quase saiu pela boca. Por quê? Porque você tá diferente. Mais feliz. Mais radiante. Não, mãe. É só que a faculdade tá indo bem. Tem certeza? Porque se você tiver namorando, pode contar pra gente. Não tenho namorado, mãe. Sério. A mentira saiu fácil demais. E eu odiei isso. Contei pro Rafael depois. Ele me abraçou forte. Só mais 1 ano e meio. Depois você se forma e a gente pode assumir.
Um ano e meio parece uma eternidade. Eu sei. Mas vai passar. E vai valer a pena. Eu prometo. E ele tinha razão. Porque apesar das dificuldades, apesar do sigilo, aqueles meses foram os melhores da minha vida. Rafael me conhecia melhor que ninguém. Sabia quando eu estava estressada só pelo tom da minha voz. Mandava mensagens de ânimo antes das minhas provas. Aparecia com meu chocolate favorito quando eu estava triste. E o sexo? O sexo só melhorava. Porque não era só sexo. Era intimidade. Era conexão. Era amor. Sim. Amor. Eu estava apaixonada pelo meu ex-professor particular. Pelo homem que tinha entrado na minha vida para me ensinar cálculo, mas acabou me ensinando sobre mim mesma. 3 meses depois de começarmos a namorar oficialmente, quase fomos pegos. Foi num sábado. Meus pais tinham saído para um casamento. Iam voltar só tarde da noite. Rafael veio para casa. Fizemos jantar juntos. Assistimos filme no sofá, enroscados. Foi perfeito. Até que ouvimos a chave na porta. Eram 22 horas. Meus pais não deveriam chegar antes da meia-noite. Merda. Rafael se levantou num pulo. Vai pro meu quarto. Rápido. Ele correu enquanto eu tentava arrumar o sofá, os cabelos, a roupa. Quando minha mãe entrou, eu estava sentada no sofá, fingindo assistir TV. Oi, filha. Seu pai passou mal, viemos embora mais cedo. Ah, não. Ele tá bem? Tá sim, só foi algo que comeu. Ele já tá melhor. Você tá sozinha? Meu coração parou. Tô, por quê? Senti cheiro de comida diferente. Você cozinhou? Ah, fiz miojo. A mentira saiu rápida. Miojo com esse cheiro de alho? Ela estava desconfiada. Coloquei tempero novo que comprei. Ela me olhou por um longo momento. Eu rezava para ela não resolver subir. Tá bom. Vou ver como seu pai tá. Boa noite, amor. Boa noite, mãe. Esperei ela subir. Esperei mais 10 minutos. Então subi devagar pro meu quarto. Rafael estava lá, sentado na cama, o rosto pálido. Isso foi perto demais, ele disse. Foi. Luna, a gente precisa tomar mais cuidado. Eu sei. Ele me puxou pro abraço. Eu quase tive um ataque cardíaco quando ouvi a porta. Eu também. Mas sabe o que é engraçado? Ele me olhou. Mesmo com todo esse susto, eu não me arrependo. Não me arrependo de nada que vivemos. Eu também não. Ainda faltam 15 meses para você se formar. 15 meses até a gente poder assumir isso. Você aguenta? Eu aguento qualquer coisa se for para ficar com você. Ele sorriu e me beijou. Eu te amo, Luna. Era a primeira vez que ele dizia essas palavras. Eu também te amo, Rafael. Naquela noite, depois que meus pais dormiram, Rafael saiu pela janela do meu quarto. Como um adolescente fugindo de casa. A gente riu disso depois, nas mensagens. Eu me senti com 16 anos de novo, pulando janela. Você foi muito sexy fazendo isso. Sexy? Eu quase quebrei a perna.
mas não quebrou. Então foi sexy. Os meses foram passando. Entre sustos, riscos, encontros secretos e muito amor. Rafael estava certo. Valia a pena. Porque o que a gente tinha era real. Era profundo. Era para sempre. E essa foi a segunda parte da nossa história. A parte onde o professor virou namorado. Onde as aulas viraram encontros. Onde o proibido virou amor. Mas ainda tem muito mais para contar. Porque o que aconteceu depois, quando faltavam só 3 meses para eu me formar, foi algo que mudou tudo de novo. Mas isso fica pro episódio 3. Então é isso, amores. Essa foi a segunda parte da minha história com o Rafael. A parte onde ele me colocou na mesa e disse: agora você aprende. E eu aprendi. Aprendi sobre desejo. Sobre amor. Sobre coragem. Me conta nos comentários, você já escondeu um relacionamento? Como foi? Foi difícil? Valeu a pena? Se você gostou, se inscreva no canal, ative o sininho, deixe aquele like e compartilhe com aquela amiga que ama uma história picante. E não perca o episódio 3. Porque lá eu vou contar o que aconteceu quando minha mãe descobriu tudo. E como isso quase destruiu a gente. Até o próximo episódio. Com carinho e gratidão, histórias de amor e desejos.